pelo Silvio, no Brasil, e o convite da Escola de Magistratura. É muito bom falar para pessoas no outro campo de saber, como ele já disse, a cabeça tem que estar aberta sempre, eu concordo plenamente com isso. E acho que todo mundo devia ser fotógrafo, viu? Sei, quanto mais fotógrafo no mundo, melhor. Não tenho problema nenhum em perceber essa relação com o celular. Eu não sei fazer fotografia no celular. Nunca aprendi. Minha filha, que é fotógrafa, fica brigando comigo, mas eu acho que é uma questão de idade. Eu não me acerto com tecnologia e o celular, para mim, é meio difícil de usar. Mas tenho grandes amigos, inclusive da minha idade, que não usam mais câmera, eles só usam o celular. Você tem exposições internacionais, tudo feito com celular. E os celulares estão ficando cada vez melhores, né, gente? Vamos combinar que essas coisas são terríveis. Acho que há um lado bom e um lado ruim nessa questão. Isso é muito mais ligado aos outros aspectos do virtual, que eu pretendo falar um pouco sobre isso hoje. Na realidade, o que eu pretendo falar, eu vou fazer um histórico um pouco pessoal para vocês entenderem um pouco o meu lado, meu processo criativo, para que a gente possa falar um pouco da fotografia, mas fundamentalmente tentar fazer uma cronologia das imagens. Lógico, sempre imagem mais voltada para a arte. Quando eu falo dessas questões, eu estou falando uma imagem mais artística. É lógico que isso é parte de um curso que eu dou durante um semestre. Transformar isso em meia hora, 40 minutos de fala, às vezes fica meio truncado, mas eu acho que eu consegui fazer uma certa síntese desse processo. Então, para começar, vamos colocar um pouco. Esse é um problema que nós tínhamos quando eu comecei a fotografar, há mais de meio século. Já existia uma discussão muito forte sobre arte e fotografia num momento bastante de ruptura, que eu vou mostrar isso um pouco mais na frente. E o documental começava a entrar em crise. A fotografia documental começava a ser questionada por uma série de razões. Eu chego lá. E eu venho de uma geração que não pensava em grandes narrativas. A fotografia funcionava por ela mesma, era mais ou menos o que a gente tinha antigamente, que se dizia uma imagem vale por 1000 palavras. Na realidade, hoje eu penso o contrário, a imagem precisa de 1000 palavras. Ela não, a relação da imagem com a gente, todo olhar é paradoxal. Pensar a imagem é fundamental nesse processo. Eu começo nesse momento. Quando eu começo a fotografar, eu ainda não tinha essa questão clara na minha cabeça. Na realidade, eu tinha a geração que tem que fazer foto. E eu começo eu era bem jovem ainda, 17, 18 anos, eu tinha uma irmã que era uma militante política na arquitetura, a gente vivia uma época de ditadura, e ela me deu um livro de antropologia visual com essa dedicatória: tua máquina, tua arma, sai usá-la. Na época eu tinha achado interessante, porque isso são fotos que eu fiz no Nordeste, eu rodei 10 mil quilômetros no Nordeste, fotografando o Nordeste na época, e depois eu disse para ela que essa frase dela tinha acabado com a minha fotografia. E me deu um peso tão grande no processo criativo. Primeiro que eu não gosto de arma, né? Acho que a arma é feita para matar, nunca para, mesmo que se use para se defender de alguma forma. Não é algo que eu queira ter. E sou filho de delegado de polícia. Só para a minha questão é outra. E essa frase que ela colocou no livro, para mim, que era um livro ótimo, por sinal, eu disse a ela que me fez focar num tipo de fotografia que eu caí muito numa fotografia de denúncia, de denuncismo muito forte. Mas foi um bom começo e eu fui caminhando para coisas mais suaves, né? Tentando trabalhar um cotidiano da cidade, um processo ainda, isso é analógico, a fotografia ainda é analógico, né? Filme, preto e branco. Essa é uma foto feita na Praça dos Leões. Eu estava no Palácio Progresso, edifício lá na frente, eu estava no 8º andar, no escritório de um sociólogo que tinha lá, e quando eu olhei, eu vi essa imagem e eu fiz a foto.
E é interessante porque é uma carência danada, né? Você tem ali todo no banquinho, o resto lá sobrando espaço e todo mundo encostado nessa foto. Momento, foi uma época que eu ganhei um prêmio internacional, do Prêmio Nikon, no Japão, e eu comecei a entrar em crise, principalmente com o documental. E resolvi que não fotografaria mais. Isso foi em 85, por aí. Que eu não era um bom fotógrafo, que eu não sabia fotografar, a fotografia que eu via dos meus amigos, bem mais jovens que eu, aí eu já estava com 30 e poucos anos, eu os achava muito melhor. E entrei em crise, vendi meu equipamento e fiz concurso para a universidade. Alguém brincava comigo, assim, aquela velho jargão, né? Se você não sabe fotografar, quem sabe faz, quem não sabe ensina, né? E eu vou para a universidade porque a minha necessidade de compreensão da imagem era muito grande, eu não estava conseguindo trabalhar. Fiquei até 2000, menos 15 anos sem fotografar, e por obrigação didática, né? Eu tinha que dar aula, dava aula de fotografia, dava aula de uma série de outras aulas ligadas à imagem, eu tive que fazer algumas fotos, começar a trabalhar. Isso foi uma exposição que a gente fez no MAUC, e era um momento de muito conflito, muitas das questões, mais um olhar global sobre o mundo, onde aí não está dando para ver, mas eu escolhi páginas de jornal e imprimi jornais de várias partes do mundo e imprimi nesse rosto dessas crianças. Na realidade, essa criança aí é a minha neta, né, que hoje está com 17, 18 anos. E eu fui mudando a fotografia e o cotidiano da cidade. Não mais aquele olhar de denúncia, não mais aquele olhar duro. Acho um tanto. Eu acho que essa denúncia era fundamental quando você faz fotojornalismo, quando você faz uma série de outros trabalhos fundamentais. Não é negação do tipo de trabalho. O trabalho autoral, para mim, ele passa por um outro caminho. E eu começo a cidade, o cotidiano da cidade. E isso é o mercado São Sebastião, que é um mercado lindo e que tem uma luz maravilhosa, porque ele tem umas telhas não é de vidro, mas são translúcidas, e dá uma luz no mercado que é uma luz incrível e muito bonita. E esse aí eu ganhei o prêmio Leica em São Paulo com esse trabalho. E crônicas urbanas que sobre a cidade, centro da cidade. Esse olhar que a gente procura, o centro da cidade é muito complexo, ele é difícil de fotografar porque tem coisa demais. E uma das coisas que me fascinaram sempre é o trabalho, um trabalho popular que não é necessariamente artístico, mas que cria uma estrutura criativa que é tremendamente interessante, que são os vendedores de rua, onde você vira uma escultura, quer dizer, eu me aproprio dessa imagem deles, que eu estou chamando meus ready-mades, para fazer umas imagens. Quer dizer, você ser fotógrafo é olhar o seu entorno, prestar mais atenção, por isso estaria mais atento às coisas do mundo. No meu escritório, na janela, eu moro no quinto andar, quando eu olhei o terreno começaram a mexer para construir um prédio. A janela era bom, que meu trabalho eu não podia só levantar o meu birô e nas fotos voltar e continuar trabalhando. E eu fiz uma série, mais quase 2 anos fotografando o tempo do prédio todo ser construído, e eu fiz essa série que eu chamo de Anônimos, que é da construção do prédio. Na realidade, o que eu tento fazer nesse processo é trabalhar uma ficcionalização da realidade, que me interessa muito dentro do documental. Eu sou um fotógrafo documental, mas
que eu interfiro na imagem de tal maneira que ela passa a ser possível trabalhar na pintura. Eu tiro da imagem o que não me interessa e deixo as coisas que me interessam, com a luz que me interessa. Mas, ao mesmo tempo, isso me deixava angustiado, porque não refletia exatamente o que eu pensava. Eu diferente de grande parte dos fotógrafos, eu fotografo teórica. Eu não saio na rua para fotografar. Eu trabalho dentro de uma possibilidade filosófica, de um discurso, de uma narrativa que se coloca. E é complicado, porque chega um momento que você encalacra, como eu me encalacrei. E esse trabalho, você tem hoje na filosofia uma linha filosófica que vai questionar, por exemplo, Kant entre o numênico e o fenomênico. O que é isso? A gente olha uma realidade qualquer, a coisa em si, mas, segundo Kant, a gente não tem acesso a ela, tem acesso aos fenômenos que a cercam, fenômenos do mundo. E há uma nova discussão filosófica que se chama realismo especulativo, que discute essa questão. Para mim, eu não sou filósofo, acho filosofia uma coisa tremendamente complicada, mas gosto da filosofia. E para mim, a tentativa de montar uma narrativa nessa expectativa era fundamental quando eu faço esse trabalho, e para mim ele fica mais redondo. De uma pedra e de um caos enorme desse painel dos anônimos, de uma casa que onde se trabalhar, e algumas coisas que eu chamo de pequenos afetos. São coisas que minha mulher guarda. Fiz umas fotos das coisinhas que ela guarda. De tentar uma narrativa nesse sentido. Quer dizer, esse processo, que é a necessidade da gente pensar o que essas imagens querem, eu tenho um jeito de falar. Mas o que elas querem de nós? Não só as minhas fotos, mas as fotos ou as imagens de todo mundo. E como professor, isso é um artigo que eu escrevi que se chama Quem Precisa de Teoria. Na realidade, a natureza não é um livro aberto. Né? O que a gente tem é uma mania de olhar para as coisas sem ver. A gente, mesmo a exposição de fotografia, se vocês prestarem atenção, a maioria das pessoas olha muito pouco. A gente tem mania de escanear as coisas. A gente olha, vai passando. A não ser que tenha algo que nos impacte profundamente, a gente escaneia essa forma. Então, eu acho que interrogar a natureza e procurar uma resposta é uma questão fundamental. Como que a gente vai trabalhar com isso? O que as imagens querem? Quando eu entrei em crise e não sabia mais o que fotografar, e mesmo em crise na universidade, trabalhando com todas essas questões, eu achei um livro que se chama, que é exatamente esse título, What Do Pictures Want? Na realidade, fala em pictures, né, que são imagens técnicas. Mas o próprio autor, no início da introdução do livro, ele colocava essas questões. Uma pergunta bizarra e até questionável. Envolve uma subjetivação, uma personificação duvidosa de objetos inanimados. Mas por que não fazer uma experimentação? O que essas imagens querem da gente? O que nós temos no mundo hoje? Década de 60 e 70, existia o que foi chamado de uma virada linguística. Derrida, que não existia nada fora do texto. O que nós colocamos hoje é uma virada pictórica. Não existe nada fora da imagem. Inclusive, o texto é uma mancha gráfica. Como pensar essas imagens? Essa ubiquidade imagética que você tem imagem em tudo quanto é canto. Aliás, você, em qualquer lugar, você vai virar imagem. De alguma forma, você não consegue escapar desse processo. E nós estamos perdendo a capacidade de ver. Cada vez mais, a nossa postura crítica diminui em função dessa ubiquidade imagética e como nos relacionar com essas imagens. O que é uma imagem? É necessário aprender a ver. Tem uma coisa interessante, que as crianças aprendem a ver antes de falar. Eu tenho uma neta que já está com 18 anos, mas quando ela era pequena, ela ia lá para casa, tinha uns DVDzinhos que ela gostava de ver, e ela deitava no sofá, assim, de cabeça para baixo,
olhando para a televisão de cabeça para baixo e assistindo os filmes que ela queria. E quando terminava um, ela falava, vou, agora em inglês. Aí eu botava o mesmo agora em francês. Quer dizer, ela nem entendia o inglês, nem o francês, não entendia nada, mas ela tinha uma liberdade visual que a gente perde com a educação. Nós começamos a partir do que é colocado como um regime escópico da visualidade. Cada era tem um tipo de regime de visualidade. E a gente tem que aprender a ver as questões todas. Quando a gente fala de imagem, a gente está falando de cultura visual. O nosso olhar, ele é construído culturalmente. Quando as pessoas falam assim, gosto não se discute, na realidade, gosto deve ser discutido. E ele é construído culturalmente. Quando se coloca diferenças de gosto, o meu é melhor que o seu, é só uma tentativa errônea de se falar sobre gosto. Uma das questões fundamentais para mim é possível distinguir as realidades sociais das formas midiáticas que representam se a gente tem um nomênico, um fenomênico. Se o nomênico a gente não tem acesso à coisa em si, o que é que a gente tem acesso? Como crer nas coisas que a gente vê? Como ter uma possibilidade de olhar melhor o que a mídia nos passa. Quando eu cheguei na Inglaterra, no doutorado, eu encontrei um livro que era de estudos da mídia, que foi uma coisa muito interessante, porque era um livro para o ensino médio. Eu adotei esse livro na minha disciplina de comunicação, e os alunos achavam o livro muito complexo, porque tinha uma discussão muito aprofundada sobre mídia, sobre televisão, jornal, todas as questões. E a gente começa a perceber que a nossa educação ainda está presa a uma questão básica do Império Britânico. Essa educação vitoriana do Império Britânico, os 3 R's, né? Reading, Writing, Arithmetic. O Império Britânico, quando toda a Revolução Industrial, tudo que aconteceu, o Império Britânico precisava mandar mensagem, carta, documentos, e isso tinha que educar as pessoas. Não precisava mais do que isso, a pessoa tinha que saber ler, escrever de forma legível e fazer conta. Resolvia toda a questão do Império Britânico, né? Em outros locais, seja na Nova Zelândia ou no inferno da Terra, onde eles tinham as empresas do Império. Eu sou de uma geração, talvez eu com outras pessoas também, que a gente tinha um caderno de caligrafia, né? A gente tem que escrever de uma forma legível. Hoje não tem mais sentido isso. Algumas escolas nos Estados Unidos já nem trabalham mais com essa forma cursiva. Se isso é bom ou ruim, é outra discussão. Mas nos leva a pensar como a gente trabalha ainda com um tipo de educação que vem da era vitoriana, sem atentar para as grandes questões que se colocam hoje no mundo. E para mim essas grandes questões são imagens. Uma das grandes questões. Ontologicamente as imagens imaginam o mundo e as imagens técnicas imaginam textos que imaginam o mundo. Vou tentar fazer uma cronologia desse processo que eu estou chamando de regimes escópicos. São regimes de visualidade de cada era. O que nós temos no início? Quer dizer, a imagem antes da era da arte. Aí eu estou falando uma visão. O nosso conhecimento é muito eurocêntrico, né? Nós temos hoje que a gente tem uma ideia um pouco maior da Ásia, da África, de qualquer, mas tudo que a gente aprendeu, a nossa educação é tremendamente eurocêntrica e cristã. O que tinha antes da era da arte? A relação com o divino era muito forte. Então eu não poderia aspecto criativo, porque o aspecto criativo do processo da imagem era um aspecto divino. Então a imagem não poderia existir a partir da... O que você vai ter, que são imagens de crença, né? Você vai ter
a toalha de Verônica, quando enxuga o rosto de Cristo dentro do é colocado na história cristã, ou parte do Santo Sudário que envolveu Jesus Cristo depois de morto. Essas imagens eram e são, até hoje, imagens de crença. Eram dentro de uma crença cristã. A outra, para ser pintada, ela só pode ser pintada como alguém tradutor do pensamento divino. Tinha uma ligação direta com o divino. Então ele poderia ser pintado e essa imagem era aceita como forma de crença. Essa Madonna é de 2000 anos atrás e, segundo a igreja, foi pintada por São Lucas o Evangelista. Então, essa imagem, ela era válida, ela era uma imagem de crença, dentro desse regime de visualidade que era possível na época. E a outra que é a relação entre criação e descoberta. Então você tem, já depois do Renascimento, depois da Renascença, um grande mestre como Caravaggio e um outro grande mestre menos conhecido, mas que é o Cotin, que é um pintor espanhol que era um irmão secular. Ele vivia em um daqueles mosteiros que havia 4 pessoas, você só se encontrava com alguém na hora das preces, e nem o almoço ou o jantar era conjunto. Então, o que você tem nessas duas imagens, se vocês olharem? Você tem uma imagem do Caravaggio, que é algo que é de compartilhamento, que chama para o desejo, para a fruta, para todas as coisas que tem ali, e uma imagem do Cotin, que é uma imagem praticamente anoréxica, não dá vontade de comer. Ele pintava, isso é um espaço que existia nos mosteiros, que chama cantareiro, era onde as comidas ficavam, algumas penduradas para demorar mais a estragar, mas você tem uma imagem praticamente anoréxica, diferente da natureza morta do Caravaggio. Por outro lado, o que tem na imagem do Cotin é uma elipse perfeita, é algo matemático, não é criativo, é uma descoberta. Qualquer pincelada criativa para o Cotin seria uma blasfêmia, porque ser criativo ou qualquer criação era algo divino. Então ele não poderia fazer. É lógico que você tem todas as questões hegemônicas de pensamento, você tem sempre outros pensamentos no entorno. E você vai ter, na mesma época, um Caravaggio que tem essa natureza morta muito mais convidativa e uma natureza morta do Cotin de uma anorexia enorme, porque não era possível pensar a criação como algo humano, mas uma descoberta como uma forma matemática. E a gente chega na Renascença. Eu vou dar saltos bem grandes, tá? O iluminismo, o pensamento moderno, foi uma grande revolução. A gente sai de um tempo que era praticamente, até hoje, chamado da Idade das Trevas, né? Quase 1000 anos. E onde você vai ter um retorno à razão. Isso não era trabalhar a razão ou acreditar na razão, não era necessariamente deixar de acreditar em Deus. E as pessoas confundem esse processo hoje. As pessoas continuavam cristãs. A única diferença era que o pensamento e a relação com a igreja se muda, e a questão era, se nós fizemos o mundo do jeito que ele é, não a natureza, mas nós criamos todos os processos sociais que a gente está fazendo, nós podemos mudar. Então o que você vai ter? Uma tentativa de uma razão emancipatória, que era a base do pensamento iluminista. O nosso equívoco, ao perceber que era possível dominar a natureza, a gente aprende a dominação sobre os homens também era uma coisa boa, pelo menos para algumas pessoas. E a gente sai de uma razão emancipatória para uma razão instrumental. Perdemos a base do que seria o pensamento iluminista. E você vai ter nesse processo algo que é tremendamente matemático, que é a perspectiva cartesiana. O que nós tínhamos antes, em várias formas de representação,
Isso é Europa, Egito, China, que eram representações maravilhosas. A Europa conseguiu nos convencer que a única forma de ver é através da perspectiva cartesiana, tendo a câmera fotográfica como instrumento emblemático da perspectiva cartesiana. É difícil para a gente imaginar algo que não seja através de uma perspectiva cartesiana, que foi uma invenção e um processo matemático, simbólico. Havia outras formas de representação. E nós nos perdemos nesse processo. Estou dizendo que é bom ou ruim, mas é como a nossa cabeça funciona e como a gente aprende algo sem uma criticidade maior sobre o que a gente vê. O que era? Vai chamar o arquiteto, vai chamar de Alberto, que escreve uma discussão enorme sobre essa questão. O que se tinha nesse processo? Um desenho feito a partir de cálculos matemáticos, uma reprodução exata, praticamente mimética de tudo, e que começa a haver uma série de críticas onde se perde a sensualidade e a beleza das imagens do que era pintado em função desse cartesiano, desse algo cartesiano muito matemático. Mas os grandes pintores, ou os grandes artistas, eles sempre são muito bons. Eu costumo dizer, já que eu não estou acreditando mais nos políticos, que hoje eu acredito mais nos artistas e na arte, que os grandes artistas têm um certo sentido premonitório. Eles são capazes, mesmo sem estar tão conscientes, de reproduzir e colocar uma série de questões que a gente não percebe ou não escreve sobre. Eu trouxe da em quadrinhos, um quadrinho feito por, não sei se era húngaro, esqueci agora, mas que eu comprei na Alemanha, uma revista em quadrinho, que em 85 os meninos já tinham desenhado a queda do Muro de Berlim. E nenhum sociólogo, economista, ninguém conseguiu prever a queda do Muro de Berlim até ele cair. Aliás, todo mundo achava que o Muro de Berlim ia durar até o ano 3000. E ele cai, ele começa um processo, e rapidamente, em menos de um ano, o Muro de Berlim cai, e nenhum estudioso, nenhum dos artistas que desenharam a queda do Muro de Berlim 4 anos antes dele cair. Então, com a arte, com esse processo, quando você transforma a arte nesse viés tremendamente matemático, começa a haver uma série de críticas e uma tentativa de fuga. Se você olhar boa parte da arte, as grandes escrituras, sempre tem um erro. Os grandes mestres cometem erros de perspectiva intencionalmente. Há um exagero na arte clássica, que é uma coisa boa, que é o André. Ele vai fazer uma da grande odalisca, que, primeiro, lembrando que esses pintores, eles tinham um conhecimento profundo da anatomia humana. Eles estudavam muito a anatomia para pintar, porque exigia da pintura um mimetismo muito grande. Ao contrário da pintura moderna, a pintura clássica, você entra na imagem, ela tem vida, ela vive, é um mimetismo enorme com a realidade. Se vocês olharem essa imagem, os críticos vão falar uma série de questões, por exemplo, que ele acrescenta mais 3 vértebras na coluna da odalisca, a cabeça é muito pequena para o corpo, o peito dela está quase embaixo do sovaco, você tem uma série de erros no braço, na perna, que ele faz intencionalmente. Isso não é erro por não saber, negando todo um tipo de representação e trazendo um questionamento sobre a imagem do André Patrick. Na realidade, ele brigava muito com os românticos, ele é de uma pintura neoclássica, uma outra discussão. Todo conceito de realismo é de acordo com a época. Se você volta uma imagem de Cristo, é uma imagem realista. Quando você pega o Courbet, por exemplo, que foi o pai, se não o pai, um dos mais importantes do realismo francês, ele vai fazer um tipo de trabalho desse de regimes de visualidade que ele rompe
estabelecida hegemonicamente. Ele tem um quadro aí que é de 3 metros por 6, quase 4 por 7. E é um enterro. Um quadro desse tamanho só era possível, ou pelo menos só era aceito que fosse feito, se fossem as grandes batalhas, aquelas grandes questões dos impérios, não um simples enterro. Daí já começa a haver um rompimento com o que estava se colocado como arte, desde o neoclássico ao romantismo, tudo que se colocava há uma ruptura. Por isso que eu estou falando para vocês desses regimes que vão mudando e a gente tem que entender esse processo. Perguntaram para o Courbet uma vez por que ele não pintava antes. Ele falou: eu nunca vi um. O dia que eu vi, eu pinto. Essa era a tradução do realismo francês para esse processo. Só que tinha uma coisa que estava acontecendo, que era o nascimento da fotografia, mais ou menos na mesma época. Há uma discussão enorme, ninguém chega à conclusão de que a fotografia libertou a pintura da necessidade mimética. Na realidade, você já vem com essa discussão da necessidade mimética, independente da fotografia. Lógico que quando a fotografia surge, e nem era considerada arte porque ela representava fielmente o que estava na frente dela, ajuda a permitir a pintura um pouco maior. Essa é uma imagem feita pelo Niepce. Ele usa betume da Judéia, asfalto, piche. Faz uma exposição de 8 horas, depois usa algo para tirar o que não endureceu com a luz, e essa é considerada uma das primeiras fotografias, que é o telhado da vizinhança dele. E aqui você vai ter da Guerre, que é considerado um dos pais da fotografia, tem a discussão sobre isso, mas ele é um dos principais inventores da fotografia, e é a ideia de a primeira foto de um ser humano. Se vocês olharem ali do lado esquerdo, embaixo, tem alguém engraxando sapato. Como o tempo de exposição era muito... Essas ruas estão cheias de cavalos e carruagens passando. Como o tempo de exposição demora muito, não sensibilizou nada do que estava se movendo. Só sensibilizou o homem que estava engraxando sapato. A primeira fotografia de um ser humano. O que nós vamos ter nesse processo? Uma discussão no mundo. Por exemplo, Fox Talbot na Inglaterra, que fazia fotografia muito mais próximo do que é a fotografia hoje, porque ele usava positivo e negativo, ele usava a base do papel, como papel, e depois fazia por contato, colocava um papel virgem em cima do que tinha sido exposto, revelado, botava no sol, a imagem passava e fazia uma imagem muito próxima do que seria a nossa fotografia analógica. E aqui no Brasil, tinha o Hercule Florence, ou Hércules Florence, que já fazia pesquisa em fotografia. Na realidade, ele procurava métodos de impressão, e isso é uma fotocópia, uma fotocópia de um documento. E usou a palavra fotografia 5 anos antes da fotografia ter sido inventada, porque na realidade a fotografia da guerra não da guerra é ótica, a fotografia do Talbot era um calótipo. A fotografia, o termo fotografia começa a ser utilizado depois do termo. Questões geopolíticas, demorou muito para o mundo aceitar que alguém no Brasil tinha sido precursor também da... O que é interessante nesse processo, porque naquele tempo não tinha internet, né? Então, o que eu estou falando dos regimes escópicos, ele estão no ar, de alguma maneira. Você vai ter, na França, alguém fazendo um trabalho de fotografia, na Inglaterra, alguém fazendo um trabalho de fotografia, no Brasil, alguém fazendo um trabalho de fotografia, quando qualquer documento ou mensagem levaria pelo menos 2 meses, sei lá quanto tempo levaria um navio daqui para a Europa em 1800. Mas levaria bastante tempo e não seria uma coisa tão fácil. Então, esses regimes de visualidade, eles pertencem a cada época, e a gente tem que ter a clareza disso. O que você vai ter com essa ruptura? Uma das grandes histórias da pintura, uma grande ruptura que tem na pintura,
quando você sai desse realismo e entra no que vai ser denominado depois de impressionismo, né? Eles foram execrados, na verdade eles não foram aceitos no Salão de Paris e fizeram a primeira exposição no ateliê de um ex-pintor que se chama Nadar, que virou fotógrafo, um dos primeiros fotógrafos, também um grande fotógrafo, e fizeram a exposição dos rejeitados no ateliê do Nadar. E eles se autodenominavam realistas, porque eles saem dos estúdios, eles saem de dentro de algo fechado e vão para a rua pintar, com pinceladas completamente diferentes, com algo que não tratava nem de perto o mesmo tipo de abordagem da pintura clássica, e são execrados. E hoje você vai no Museu d'Orsay em Paris, praticamente não muito tanto. Mas o Museu d'Orsay em Paris, a primeira vez que eu fui, porque eu era doido para ver os impressionistas, nunca tinha visto, ao vivo, né? E hoje a maioria das pessoas gosta dos impressionistas. Isso é interessante, porque na época todo mundo odiava e falava, isso não é pintura. E há algo que a gente tem que aprender, que é o seguinte: o nosso olhar sobre arte é sempre um olhar do passado. Qualquer mudança nos afeta, qualquer mudança é difícil de trabalhar com ela. Olha a arte contemporânea, ela é tremendamente complexa. Você tem coisas maravilhosas e coisas que você fala, que diabo é isso? Eu gosto do que diabo é isso porque uma vez eu dando aula, um dos alunos me perguntou assim, professor, o que é arte contemporânea? E eu fiz uma brincadeira, mas eu acho que responde razoavelmente bem a questão, sem entrar muito nas questões conceituais. Eu falei, se você vai numa exposição, você olhar para alguma coisa e falar, que diabo é isso? Isso é... Lógico que é uma brincadeira. Tem coisas que eu gosto muito e tem coisas que eu não gosto de jeito nenhum. E eu vou falar um pouquinho disso também, um pouco mais na frente. Esse processo e as rupturas, para a gente ter uma ideia do que é a imagem. O que nós vamos ter? Aí você vai ter um Duchamp, que a história dele é ótima, porque ele fazia parte de um grupo que vai fazer uma exposição em Nova York, e eles botam um anúncio no jornal. Se não me engano, você tinha que dar $2, e eles diziam o seguinte: eles trabalhavam com essa anti-arte. Tudo que tinha de arte, eles estavam vindo de um movimento, eles também eram dadaístas, não no mesmo sentido do dadaísmo europeu, mas eles eram contra todo tipo de arte que existia até aquele momento, que era uma arte burguesa, que era uma arte, uma série de coisas, e eles estavam saindo de uma guerra mundial. E a Primeira Guerra Mundial deixou os europeus, um trabalho do dadaísmo europeu era muito mais uma coisa de desilusão, o dadaísmo americano, que depois todos os dois vão para o surrealismo, era uma coisa mais irônica. E o Duchamp, ele fazia parte de uma comissão de artistas que dizia o seguinte: vamos fazer uma exposição de artistas de vanguarda, né, que era o termo, era vanguarda, e se você acha que você é artista, traga o seu trabalho que você... Não tem curador, não tinha nada. Curador, na realidade, é uma coisa bem recente, né? E pode vir que você vai fazer parte da exposição, uma grande exposição em Nova York. E apareceu esse trabalho, que era o nome de um desenho, de um comics, né, de uma charge, Richard Mudd, com esse Victório invertido, né, nessa posição. A comissão só tinha uma mulher. A comissão falou assim: esse cara está brincando com a gente. E essa mulher, está escrito, está documentado, eu não lembro o nome dela, era um grande artista também da época. Ela disse o seguinte: a gente não disse que se ele achasse que fosse arte, nós aceitaríamos? Aí a mulher falou. Aí o cara respondeu para ela: não, mas daqui a pouco vão nos vender até merda. E ele foi profético, né? Porque tem um artista que fez cocô dentro de uma latinha, fechou e vendeu, e alguém comprou. Eu não sei quem é que consegue ter essa capacidade. Mas o trabalho não foi exposto na exposição. Na realidade, ele foi fotografado pelo Stiglitz, que era um dos grandes fotógrafos modernos americanos, um dos maiores fotógrafos da época, e publicado numa revista. E isso bomba.
começa uma grande discussão, porque você já tinha todo o movimento anti-arte e todo o dadaísmo que surgia. De um lado, esse dadaísmo americano irônico, e do outro lado, na Europa, um dadaísmo mais de desilusão, né? A coisa do nonsense. O dada é quase uma palavra ligada à ausência de sentido, já que o mundo não tinha sentido, por que a arte tinha que ter sentido? Então você tem toda uma relação com isso. Quando se fala de imagem, o que elas querem? O que uma imagem dessa quer? É um sapato azul de cabeça para baixo, com 2 saltos sobre um arco negro. Não tem o menor sentido, mas esse era o processo. Havia um manifesto dadaísta, forma de fazer poesia dadaísta, que era só você pegar um jornal, recortar todas as palavras, jogar num saco, balançar, colar, que a poesia estava. Essas questões conceituais, elas começam a surgir nesse processo. Eu estou indo numa ordem mais ou menos cronológica para chegar onde eu quero. Tem um curador e teórico que se chamava Clement Greenberg. Ele foi a grande figura americana dessa época. E ele colocou o expressionismo abstrato lá em cima. Você vai ter, porque ele discutiu o seguinte: a pintura é o auge de todas as artes e ela não pode ter interferência de nenhuma outra mídia. Por isso essa abstração dessa expressão tem a ver com o expressionismo alemão, mas o expressionismo alemão, mais ou menos da mesma época, não é tão abstrato quanto o expressionismo americano. De alguma forma você tem figuras, algo do expressionismo alemão. Então ele traz a abstração europeia e esse expressionismo, que vai ser chamado, na realidade, de action paint, né? É um tipo de pintura que você não tem nada que se resolva dentro da moldura, você não tem uma peça de resistência, você não tem algo para olhar, você não tem nada. É só uma expressão, uma intuição, que o artista ficava em cima, jogando tinta de alguma maneira, e o Pollock, que é a expressão máxima desse movimento. E é uma coisa interessante, porque o Greenberg escreveu, fez várias exposições, escreveu livros e tal. Na década de 60 começa um movimento que vai fazer ele calar, e ele nunca mais escreve um texto, que é a pop art. A expressão máxima da pop art era Andy Warhol, que modifica completamente o processo e que vai se denominar o fim da arte. Essa, para mim, é a grande questão. Eu começo a fotografar mais ou menos nessa época, por isso eu tive problema com o documental. O Arthur Dante tem um livro que ele chama de Fim da Arte. A arte conceitual demonstrou que não se poderia mais ensinar o significado da arte por meio de exemplos. Tudo poderia ser uma obra de arte. Se fosse o caso de descobrir o que era arte, seria preciso voltar-se da experiência do sentido para o pensamento. Voltar-se para a filosofia. O produto não tinha mais. Por que a diferença? Por que umas caixas de sabão, isso é uma cópia exata do Big Box, né, um sabão vendido no supermercado americano, por que no supermercado era só sabão e na galeria era arte? Se era a mesma coisa. E aí começa toda a complexidade do que a gente chama de arte conceitual, ou pelo menos a gente fala da arte contemporânea, porque ela se transforma num processo linguístico, que como ruptura, para mim, foi uma coisa genial, foi muito legal, e depois começou a encher o saco. Chegar um momento em que você entrava numa exposição e olhava, você tinha uma imagem qualquer, ou alguma coisa de escultura, e um texto do lado. Primeiro que você não entendia direito o que estava escrito no texto, e olha que eu trabalho com isso. Eu olhava o texto, esse cara quer falar com isso, meu Deus do céu. E você tem um processo de uma construção linguística, não no processo artístico, materialidade do objeto. Eu estou generalizando, viu, gente? Tem muitas obras de arte contemporânea que eu acho o maior barato, mas nós caímos numa repetição linguística do processo. Não a materialidade do objeto, tanto que se você entrasse, por exemplo, da década de 80, 90, em qualquer grupo, sei lá, se o Museu do Silvio já existisse na década de 80 e 90, esses fotógrafos como Xande, eles seriam execrados, porque eles são documentais. Se você falasse em pintura em 80 e 90, os caras iam falar que você estava louco, a pintura está morta. Essas posturas peremptórias, essas afirmações peremptórias, normalmente elas são tremendamente equivocadas. A pintura voltou com toda a força e o documental está cada vez mais
na moda, porque está voltando, os fotógrafos documentais estão voltando com muita força. Então, o que você vai ter aqui? Todo um pensamento filosófico que rompe com um processo da arte abstrata, que vai se dizer que é da arte clássica, que era uma arte pequena burguesa, que era uma série de questões que se colocam nesse processo. Eu acho que é sempre a relação dicotômica, para mim, equivocada, porque eu não acho que existe nada mais pequeno burguês do que a arte contemporânea. Ela expulsou a maior parte da população dos museus. Se você fosse no Salão de Paris, era uma coisa tremendamente popular, todo mundo ia. A arte, eu não acho que tem que nivelar os conceitos por baixo que as pessoas não. Mas a percepção, para mim, toda a postura, para mim, da arte contemporânea, ela é mais pequeno burguesa do que toda a arte clássica. E isso é algo para a gente pensar, por isso que eu falo sobre o que as imagens querem. O que você tem nesse momento de passagem? A gente vem de um processo documental. Você tem um trabalho, por exemplo, francês, que vai chamar Fotografia Humanista Francesa, que antecede, inclusive, esses fotógrafos franceses, que começam antes da Segunda Guerra Mundial, mas logo depois da Segunda Guerra Mundial, a França entra em crise, né? Porque a França teve um governo nazista. O governo de Vichy era um governo nazista, apoiava a Alemanha nazista. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, começou uma série de julgamentos ou alguma coisa onde esses colaboracionistas eram execrados em praça pública, cortavam o cabelo das mulheres, tinha uma série de coisas. Mas a questão é o seguinte: a intelectualidade francesa resolve falar de uma que renascia. Então não é só a fotografia foi a grande história, vai ser a fotografia humanista francesa. E uma dessas figuras é Cartier-Bresson, que vai influenciar profundamente o fotojornalismo que ele chama de instante decisivo. Até o surgimento do digital e mudança de narrativa, essa era a grande história, não só da fotografia autoral, mas do documental, mas fundamentalmente do fotojornalismo. O Cartier-Bresson foi a grande figura nessa história, até ele execrar a fotografia, dentro de fotografia era uma porcaria que ele gostava de pintar. Mas aí, os velhinhos têm direito. Eu falei, todo mundo acima de 70 anos tem o direito de falar qualquer coisa. Eu já estou chegando aos 70, então eu posso falar qualquer coisa que eu quiser, e pelo menos alguém que concorde comigo. E aí você tem, nesse momento, começo da década de 60, isso é 58, 60, 62, que eu estou mostrando. O Cartier-Bresson antecede isso. Mas você vai ter, ao contrário do Cartier-Bresson, que a gente chama de o não instante de Robert Frank, que não era americano, mas ganhou uma bolsa da... Esqueci. Ele ganhou uma bolsa e vai passar 2 anos fotografando nos Estados Unidos, e ele muda essa imagem do documental. Na realidade, e às vezes ele tinha a sensação que o que ele estava fotografando não estava na frente dele, estava atrás, porque as fotos dele são bem estranhas. E a fotografia dele não foi bem aceita pela crítica americana, ele não conseguiu imprimir o livro e vender o livro nos Estados Unidos. Ele foi para a França e lá ele conseguiu editar o livro. Só que a juventude americana começou a comprar o livro direto, começou a fazer um sucesso danado, essa edição francesa. Aí os americanos resolveram, o americano é besta, né? Já está vendendo de qualquer coisa. E imprimiram o não instante do Robert Frank. No momento que começa a arte uma relação de ruptura com o produto, com o documental, e voltando à questão da filosofia. Tanto que Eita. Você vai ter um artista que não se dizia fotógrafo, mas que ele vai fazer um trabalho que ele chama de uma arte performativa. O que ele fazia? Vou fotografar 26 postos de gasolina na Rota 66. Rota 66 tinha até um filme sobre isso, uma série lá, tempos atrás. E ele vai fazer, assim como os grandes red ladies, ele vai fazer as fotos desse processo, que é uma questão conceitual, e ele monta pela primeira vez, ele não faz exposição, ele faz os livros, as construções que ele faz, e começa a mudar 2 fotos completamente diferentes a essas que aparecem. O que você tem como
o fim da arte. Eu gosto dessa coisa do Hegel. Ele diz o seguinte: desde os tempos antigos, a arte já exprime de modo latente seu fim. Cada passagem de uma forma para outra é a expressão de um fim. Da mesma maneira, o fim é o fim do início, não de uma outra coisa ou algo como um fim de si mesmo. Antes, um desenvolvimento permitido somente pelo início. Tanto que esse livro do Arthur Danto, que fala do fim da arte, ele não é a arte que entra, e a narrativa, o tipo de narrativa que você tem desde uma arte, vai trabalhar com arte conceitual, o tipo de narrativa deixa de existir. Na realidade, eu acho que o livro de 2000 para cá, as coisas modificaram. Você tem um outro processo, com o retorno da pintura, com o retorno documental, você tem algumas questões que precisam ser revistas. Mas o Hegel tem algo que a gente não pode esquecer, que é o processo dialético dele, entre uma afirmação, que é uma tese, a negação, que é uma antítese, e a negação da negação, que é uma síntese, que é o que sempre aconteceu com a arte. Os impressionistas acabaram com o realismo francês. Cézanne detonava os impressionistas, diziam que eles eram formalistas, e assim por diante. Você vai tendo sempre um processo de negação, de afirmação, de negação, negação da síntese, e um retorno a uma nova afirmação. Quer dizer, a arte funciona desse jeito. Por isso que a gente tem que ter a cabeça aberta, ou o que ele falou assim, paraquedas, né, como paraquedas, para que a gente possa perceber melhor a complexidade que a arte tem, mas, ao mesmo tempo, a postura crítica que nos falta hoje, com que a gente está desaprendendo a ver. E aí eu entro numa questão, porque eu assisti aqui uma palestra conheci e assisti uma palestra do juiz que estava falando aqui, estava eu e o Silvio, mas eu tinha uma reunião, estava doido para assistir a palestra dele, porque eu tinha, acho que eu ia ter umas 30 perguntas, né? Eu falei assim, deve ter uma pós-graduação nesse processo, totalmente fora da área, eu tinha uma opção de pergunta para ele. Eu aprendi com uma professora que eu gostava muito, que ela dizia o seguinte: pergunta idiota é aquela que você não faz. Então, mas foi bom ter saído, porque eu tinha muita pergunta para fazer, ainda mais nesse momento que o Brasil está vivendo. E nós, em relação hoje às questões, sei lá, Supremo, não sei quem, direito, né? Futebol, todo mundo entende, né? E fica dando pitaco, e eu gostaria de ter alguém me falando com mais questões que eu tinha. E o que eu quero falar nesse sentido é a imagem como uma questão, por exemplo, na política. O tempo para excelência na era atual é a imagem. O que conta são as visões, esperanças, sonhos, desejos. Apenas a imagem, quadro perfeito, mascarando defeitos, enfatizando os benefícios desde fatos, números, argumentos e programas eleitorais. Esta parece ser uma das mais significativas barreiras da comunicação na política. Quando a prática fotográfica pretende um debate crítico sobre questões mais amplas de problemas sociais, ela está apta a se distinguir de um mero discurso político ou panfleto. Isso para mim é importante, porque eu faço isso quando eu começo a fotografar, eu voltado para um denuncismo enorme. Quer dizer, qual a diferença entre um mero discurso político, um panfleto e uma fotografia que seja mais... Eu preciso ter essa clareza. E aí uma história que a gente está hoje direto, que são as fake news. E todo mundo, a maior parte das pessoas acha que isso é novidade. Não é novidade nenhuma. Isso é uma foto do Mussolini. Ele vai para o Egito. O Rommel, que era a raposa do deserto, se não me engano, era o título dado ao general alemão, o marechal. E ele vai fazer uma foto no Egito, que as forças germânicas aliadas a italiano estavam vencendo a guerra no norte do Egito. Ele vai fazer uma foto para fazer propaganda dele. Só que, quando ele chega lá, o Montgomery, que era outro general, derrota as forças germânicas, mas ele faz a foto assim mesmo. Se vocês prestarem, tem um monte de gente do lado da foto também, tem um cara segurando, porque acho que ele não sabia nem montar cavalo, o cara tem que segurar o cavalo para ele. Aí o que ele faz? Então? Tira todas as pessoas do entorno, bota um céu mais... e faz uma foto, e ele usou essa foto, uma foto vitoriosa, né? Quer dizer, hoje é muito mais fácil, porque os aplicativos da tecnologia, você faz o que você quiser, né? Mas não era novidade. Tem o Malchenko, que foi acusado de ser espião, na época stalinista, você tem Stalin, e que foi, ele lá em cima, né, em pé à esquerda, ele foi
recortado da foto e ele desapareceu. Além de desaparecer de verdade, ele desaparece também das imagens. Aqui você tem o Trotsky, que foi removido, né? Na briga dele com o Stalin, ele foi removido da vida imagética. Né? Ele está aqui embaixo, ouvindo o Stalin fazendo discurso. É o Lenin. O Lenin, desculpa. Esse é o Lenin. Fazendo discurso e ele é removido da foto. Aqui você tem o Churchill, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, ele vai visitar uma fábrica de armas. Os alemães pegam a foto dele e isso aí, o que está escrito aqui embaixo, é franco-atirador, um sniper, né? É um franco-atirador com cara de mafioso, né? Esse cara daqueles mafiosos americanos mesmo, que é utilizado como propaganda nazista. Mas essa mesma foto serve para identificar. Quer dizer, como é que a gente tem crença? O que essas imagens querem da gente? Como é que a gente pode ter crença? Essa é uma outra foto famosíssima, só que essa não ficou famosa. Essa foto é uma foto feita na Batalha de Iwo Jima, que é uma conquista americana ainda no sul do Pacífico, na Segunda Guerra Mundial, mas o secretário da Marinha não gostou da foto, então eles tiveram que encenar uma outra foto. Eles encenaram a foto, que é essa foto aqui, que foi encenada, e ganhou o prêmio Pulitzer, e virou uma estátua dos Estados Unidos, Virgínia. O prêmio Pulitzer é um prêmio para jornalismo, fotojornalismo, quer dizer, como fake news hoje, é lógico que ela tem uma intensidade, uma quantidade que é muito maior, e antes era mais complicado, mas não é nenhuma novidade. A outra do nosso desconhecimento imagético, que eu tenho uma foto ali, do lado é Hitler, do outro é o Lula. Por que é a mesma foto? Eles são os mesmos personagens. É a mesma imagem. Tá legal você falar, tem a liturgia do cargo de Aba 4. Mas, gente, é a mesma foto. E ela continua. Um é Bolsonaro, outro é Dilma. É a mesma foto. Esse povo não tem assessor de imprensa, não. E se tem a liturgia do cargo, que eu acho que tem, sabe, tem algumas questões que você não pode, por que, com toda essa liturgia do cargo, tem um presidente que faz uma foto dessa? Quer dizer, por que a gente não discute as imagens? Não estou velho pelo meio da rua, não, nem eu quero andar nesse fusquinha. Mas as imagens têm. Por que a gente não discute essas imagens? Por que eu posso fazer a mesma imagem, ninguém fala nada, do Hitler, do Lula, do Bolsonaro, da Dilma e todos os outros? Porque veja bem, até o carro é igual. Lógico, do Hitler é um Mercedes, o nosso é um. Que a Inglaterra fez uma série de Rolls-Royce na época para chefes de Estado. Só o terceiro mundo que comprou, né? Porque os Estados Unidos, o carro americano, a Alemanha, o Mercedes, nós usamos o Rolls-Royce e mais nos outros países que usam aí. Que foi o Getúlio Vargas que comprou. Aquele carro foi comprado pelo Getúlio Vargas e todos os presidentes brasileiros desfilaram com ele. Mas por que ninguém discute a imagem? Quem está nesse carro tem fusquinha? Quem é? O Tomate Branco, é? Não, é o do Uruguai, o Rodrigo. É o dele mesmo, né? Particular, o carro é dele. particular. Mas a respeito da mesma foto, mudando só os personagens, tem até um jargão do futebol, eu não lembro quem é o narrador, porque os times de futebol, até hoje, quando vai se iniciar o jogo, eles se perfilam e tiram uma foto. Isso. Né? Todo jogo, toda partida. E aí o narrador já diz isso, olha, vão tirar a foto que não vai sair em lugar nenhum. Não vai sair em lugar nenhum. Não, a mesma coisa, para quê? Essa é uma questão impressionante. Porque, veja bem, como ter a crença numa imagem hoje? A tecnologia, eu posso pegar qualquer um de vocês aqui e colocar sentado, sei lá, em cima do capitão, não sei o que, e vai parecer real. Qual a crença que a gente pode ter nas imagens? Para mim não é muito problema, porque qual a crença que a gente tem nos textos? Nós temos crença em texto. Você lê algumas figuras e você acredita no que ele está falando. Por quê?
Tudo é um construto narrativo. Eu não estou trabalhando com verdades absolutas, estou trabalhando com construtos narrativos, que são olhares e que podem ser discutidos ou não. Mas que não tem a ficcionalização do processo não é necessariamente mentirosa. Não tem nada a ver com a mentira como falsa proposição. Se eu acredito em alguns textos, seja coluna de alguém, um jornalista, ou sei lá, por que eu não posso acreditar também na imagem como um construto narrativo? Porque a gente espera da imagem uma verdade absoluta. E não é. Ela é um recorte, ela é um construto narrativo. Eu acredito num texto porque eu tenho um certo conhecimento sobre a matéria, porque eu respeito quem está escrevendo, porque eu, tenho algumas informações e já vai. É a mesma coisa que tem que ter com imagem. Por isso que as fake news estão aí e você esquecem de pensar que elas já trabalham com essa postura há muito tempo. É fácil ser crítico a um texto, porque a gente foi criado por isso, demais, ou ele errou a conjugação do verbo, ou fez não sei o quê, ou escreveu uma palavra. Mas é por falta de aprendizado nesse processo. E é isso que eu pergunto. Por que você faz a mesma imagem para todo mundo? Se são pessoas completamente diferentes, mesmo com a liturgia do carro. Ou eu posso fazer uma narrativa, estou terminando, viu, gente? A maioria do professor. Uma narrativa que eu posso. Eu vou fazer uma matéria qualquer. Isso é Hitler em frente à Torre Eiffel. E ali um congresso, alguma coisa nazista. Lógico que eu dou uma narrativa determinada. Mas se eu mudar a imagem, eu mudo a narrativa completamente. Eu tenho Hitler no mesmo canto, só que eu tenho francês na rua quando os tanques alemães estão passando pela rua. Você muda a narrativa. É um construto narrativo. E é isso que a gente tem que entender a imagem. Credibilidade. Lula militante e Lula presidente. Bolsonaro. Os usuários da internet, eu peguei de 2005 a 2018. Eles vão ter quase 5 bilhões. O que você vai sumindo ali? São 200 milhões por ano que cresce a internet. Gente, alguém já imaginou uma empresa que tivesse milhões de pessoas por ano isso na internet? E o Instagram? A minha filha briga comigo que eu não uso o Instagram, porque o Facebook está morrendo, segundo ela. Aliás, o Facebook comprou o Instagram. E você vai ter a mesma relação, subindo não sei quantas mil pessoas, que já está lá em não sei quantos milhões de pessoas. Como é trabalhar essas imagens? Como é que a gente convive com isso? Qual a postura que a gente tem? Se a nossa legislação, aí é um caso de vocês, ela é muito lenta. Quer dizer, os processos sociais eles são muito mais rápidos do que qualquer legislação. Eu tenho aí redes. Primeiro-ministro canadense, fazendo sucesso das vezes. O Obama, do outro lado. Trump. E a palavra do Celso de Mello há pouco tempo atrás, o ministro do Supremo, criticando toda essa questão. Na realidade, nós não temos uma legislação que trabalhe de forma objetiva. Não sei como isso é um trabalho para vocês, não para mim, mas por que é tão demorado esse processo? Mesmo que o parlamento, o Congresso esteja discutindo isso, tem a CPI, tem o Diabo 4, na verdade a gente não tem uma legislação que dê conta desse processo, é uma coisa tremendamente complexa. Qual o limite entre a censura e o direito à privacidade? Tem um fotógrafo americano que foi processado por um judeu ortodoxo. Esse fotógrafo é o Knudson. Ele coloca umas câmeras no metrô, em cima na rua, e fotografa as pessoas sem as pessoas saberem. E ele publicou uma dessas fotos e um homem lá ficou muito zangado e entrou na justiça contra ele. A foto é linda, um portrait que seja constrangedor para o fotografado. E o juiz da Suprema Corte disse que deu grande causa ao fotógrafo
que não via nenhum problema naquela imagem, e se ele proibisse um tipo de fotografia desse tipo, não existiria história da arte. Daqui para frente ia tudo morrer. A França fez uma legislação desse tipo, mas foi os políticos que não queriam ser fotografados na rua que forçaram a legislação para eles se protegerem. Não uma relação que a gente tem que pensar qual o limite da expressão, liberdade de expressão e da privacidade de cada um. Nós temos alguma legislação, alguns problemas. Eu assisti uma palestra de um advogado um dia sobre direitos da imagem e direitos autorais. Eu saí do que quando eu entrei, porque é muito complexo. Mas os concursos hoje pedem para você, se você fizer um retrato, tem que ter autorização, sabe? Aquelas coisas todas. Imagina eu fazer uma foto da torcida do Flamengo, sabe? Eu jogando agora lá na Libertadores, tem 1 milhão de gente lá dentro. Vou pedir autorização de quem? A coisa é complexa, entre a liberdade de expressão e a privacidade de cada um. O que as imagens querem? Você tem aí aquela bandeira dos mapuches, uma bandeira indígena. E essa foto, que é uma foto maravilhosa, foi feita com celular. Ela estava com o celular na mão e fez, que é uma foto emblemática. E essa foto nos traz nosso museu imaginário, que essa é a coisa interessante. Isso me leva para a Revolução Francesa. A imagem me leva para a Revolução Francesa. O nosso museu imaginário está repleto de coisas nesse sentido. Por que vamos naquilo que vemos para o que também nos olha? O que essas imagens querem de nós? O que precisamos ver além dos aspectos dicotômicos? Estamos vivendo num país que é sim e não, certo e errado, branco e preto. Eu, como fotógrafo, vivo num tom de cinza que tem vários tons de cinza. Trabalhar essa relação dicotômica que a gente está vivendo, para mim, não leva a nada. Como é que a gente pode pensar as imagens que elas querem nos dizer e sair dessa relação tão dicotômica que a gente vive hoje? Bom, era isso. Obrigado.